Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre um assunto bem percutido com os fãs do desenho Patrulha Canina, que é sobre os gêneros dos personagens Marshall e Zuma. Deixa que eu vou explicar tudo sobre isso. Bem, no início do desenho, lá na primeira temporada e metade da segunda, Marshall e Zuma eram identificados como fêmeas, porque as suas dubladoras eram garotas, o que fez muitos fãs acreditarem que elas são meninas e outros acreditarem que eles são meninos. Agora eu vou mostrar para vocês as vozes femininas e as vozes masculinas, para todos nós notarmos as diferenças. Estou escutando ondas. É melhor pedirmos pra Zuma nos falar como está do lado da praia. Zuma, eu preciso que você venha pra... Praia da Costa Norte? Já estou a caminho, Ryder. Eu sabia que ia me ligar. Aqui é tudo praia, Ryder. Vocês vão sair bem na areia. Podem vir. Muito bem, vamos pra praia. Estrada! Aqui vou eu. Isso! A Corujinha estava certa. Obrigada, Corujinha. Até logo. Tchau. Ai. Peguei. E você também, né, Ryder? Bela manobra. Obrigado, Zuma. Agora vamos voltar antes que a gente fique encharcado. Recolher boia. Vamos salvar aquela van. Que bom, porque aqui tá frio e eu tô começando a tremer. Não se preocupem, a gente vai tirar vocês daí assim que eu conseguir sair dessa neve. E aí, você tá bem? Eu tô... Mas o meu rabo tá um pouco gelado. Bem, a explicação para tudo isso é simples. Nas vozes americanas, eles têm uma voz bem femininas, mas ainda assim são meninos. Então, a empresa de dublagem brasileira que dublou Patrulha Canina deduziu que os personagens fossem meninas. Ou poderia ter sido outra coisa, porque já que as vozes americanas fossem bem femininas, provavelmente lá também eles começaram como meninas. Então, depois mudaram. Mas antes de eu dar a minha opinião sobre isso, eu vou ler um blog que um pai postou sobre esse assunto. Entre os desenhos, Júlio se descobriu fã de Pacaína recentemente. Claro que estou me referindo à famigerada Patrulha Canina. Embora o desenho seja mais daqueles tipos da nossa época, bobinho, sem muitos conflitos e feito especialmente para arrancar o dinheiro com brinquedos, acho que ele é um programa bacana. Aos 2 anos, Júlio ainda não se concentra o suficiente em roteiro ou qualidade de animação, claro, mas ele se entretém identificando os personagens, rindo quando todo mundo cai, um helicóptero voa, etc, etc. A princípio, me parece que Sky e Chase sejam seus pilotos favoritos. A primeira porque ele adora helicópteros e o segundo, bem, porque sim, ele adora repetir o nome Chase, então eu acho que ele curte bastante cãozinho policial. Aí estou assistindo o desenho na Netflix e de repente surgiu uma dúvida. Durante a primeira temporada inteira e parte da segunda, dos filhotes Marshall, o bombeiro, e Zuma, o resgate aquático, são identificados como fêmeas pela dublagem. Achei curioso, porque, em conhecendo desenhos animados, nunca percebi que qualquer um dos dois fosse fêmea. Por quê? Bem, eles não são family code, ou identificadas como femininas. Quer dizer, eles não têm característica física que os identifique como fêmeas. Por exemplo, as duas únicas fêmeas
da equipe Sky, Resgate Aéreo, e Everest, da Resgate na Neve, tem aqueles cílios alongados, como a maioria das personagens femininas. No entanto, a dublagem brasileira colocou as duas meninas para dublarem os filhotinhos, Cecília Vidal para a Marshall e Tamires Oliveira para a Zuma. Não há, no entanto, nenhum motivo aparente para esse erro. Não que eu tenha identificado no desenho original, pelo menos. Filhotes machos não usam rímel para delinear os olhos. Pensei que, como antigamente na dublagem brasileira, mulheres eram colocadas para dar voz a crianças. Talvez tivesse escolhido as duas para fazer essas vozes, o que acabou gerando confusão. Mas nem foi. Hoje em dia, nos estudos de dublagem, só criança dubla. Criança. Além disso tudo, houve uma adaptação no texto dos episódios, onde todos se referiam aos dois filhotes como fêmeas. Então, não era apenas uma questão de voz errada. Mas até aí morreu Neves. Foi só um erro de dublagem. Mesmo que a princípio não haja nenhuma explicação. Na metade da segunda temporada, isso foi corrigido, e os dubladores Renato Cavalcante e Iago Cantatori, esse nome é difícil, foram escolhidos para substituir as vozes anteriores. Só que tem pai reclamando, pelos mais diversos motivos, aliás. Tem gente achando ruim, porque acha que o desenho era inclusivo de 6 filhotes principais. 3 eram meninos e 3 eram meninas. E tem gente achando ruim porque acredita que a mudança de sexo da Marshall é um plot sinistro da introdução da ideologia de gênero, de forma sutil num desenho animado famoso. Aqui tem uma imagem de... no Reclame Aqui. O Reclame Aqui deve lidar com cada paranoia. Obviamente, eu estou mais inclinado a apoiar os pais da primeira situação, mesmo não duvidando que Marshall e Zuma sempre foram filhotes machos. Eu acredito sim que o desenho poderia ser menos de menino e contar com a equipe mais diversa, porque hoje em dia, apesar dos pesares, uma mulher piloto já é amplamente aceito. Então o papel da Sky não seria muito inovador, mas não seria bacana se Marshall fosse realmente fêmea e a equipe tivesse uma personagem que fosse uma bombeira? Nesse ponto que a Patrulha Canina me decepciona um pouco. Embora eu não devesse esperar demais desse desenho. Como eu disse antes, e costumo dizer com frequência, desenhos animados são produções feitas para vender brinquedos. A maioria dos desenhos seriados, pelo menos, o foco principal é esse. Isso vem desde He-Man e os Mestres do Universo. E por mais que as equipes de desenhos queriam ser pra frentes, tipo remake igual atual de She-Ra, a produção dos canais ainda é encabeçada por um grupo de engravatados cujo objetivo é fazer dinheiro. E essa galera que manda ainda tem ideias anciãs sobre como desenhos para meninos vende brinquedos e desenhos para meninas não. Por essas outras, o merchandising do desenho voltado para meninos geralmente inclui a Sky. O boneco dela geralmente é mais difícil de encontrar que os outros. E por ser menina, todas as coisas na qual ela aparece são rosa. Ainda enquanto eu procurava mais informações sobre essa confusão de gênero no desenho, percebi a indignação com essa seletividade dos produtos é internacional. Tem até uma hashtag Here Sky. Cadê Sky traduzindo? Cadê Sky? Aqui temos fotos de alguns produtos que em todos eles excluem a Sky. Lembrei quando houve o lançamento da nova trilogia de Star Wars,
com o despertar da força. Houve muita reclamação online e só depois disso que as empresas de brinquedo começaram a lançar mais bonecas da Rey, a protagonista. Coisa meio absurda de se pensar quando você percebe que ela é a protagonista dos filmes. Mas ainda assim, não tinha muitos brinquedos estampados com a sua cara. Porque menina não brinca com menina. É um trabalho constante esse de desafiar os estereótipos de gênero e permitir que seus filhos gostem das coisas sem se sentir influenciados pela quantidade ou pelas cores do merchandise. Entendo que para a produção em massa, quanto mais padronizado, melhor. Mas queremos diversidade, não só nas ideias como nos produtos que adquirimos, precisamos estar mais atentos ou chamar atenção para o caso. Como pai novato, posso estar chegando meio tarde nessa história e não ter muitas novidades. O desenho já está no ar há 5 anos e muita coisa já deve ter mudado, pelo menos nos produtos de merchandise. Mas ainda assim acredito que a crítica vale-se não para o produto de agora, para o desenho de agora. Pelo menos para que virão no futuro. Nessa idade, as crianças ainda não ligam para esse tipo de diferença. Todos brincam de maneira igual. E ter um desenho que balanceasse isso seria o ideal. Infelizmente, apesar de bobinho e bonitinho, Patrulha Canina não é esse desenho. Agora sim eu vou dar a minha opinião sobre esse assunto. Bem, eu acho que Marshall e Zuma poderiam ter sido continuados com as vozes femininas, que equilibraria muito entre os personagens, porque teria Chase, Rubble e Rock como masculinos e Marshall, Zuma e Sky como femininas. Mas e aí? Qual é a sua opinião sobre isso? Escreva aqui nos comentários. Então, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima!